Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, você viu o show que o Haddad deu ontem lá na Câmara dos Deputados? Se não viu, tô aqui para te mostrar. Se viu, tô aqui para te mostrar em detalhes para a gente acompanhar como é que foi essa história. Te explico. O Haddad foi convidado para prestar esclarecimentos na Comissão de Finanças e Tributação e foi lá. E aí estava indo tudo bem, os deputados perguntando várias coisas para ele respondendo, até o momento que chegou a vez dos bolsonaristas fazerem perguntas. E aí eles não se contentam em fazer perguntas, né? Eles querem enfiar uma realidade paralela, inventar histórias que não existem, para tentar criar aqueles cortes para a rede social que a gente sabe que eles fazem muito. Mas o Haddad não perdoou não, tá? O Haddad incorporou ali o Flávio Dino e foi para cima dos caras. E vale a pena a gente acompanhar, assistir juntos, inclusive comentando como é que foi essa participação do Haddad lá na Câmara dos Deputados. Ó, senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com os amigos, deixa a sua opinião nos comentários. Se puder e se quiser, contribua com o financiamento coletivo para manter esse canal de forma independente no ar. Tem o Seja Membro aqui embaixo, tem essa chave Pix aqui, você contribui do jeito que quiser, quando quiser, com quanto quiser, e eu só sou muito grato. Vamos nessa, eu sou o Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, e estou aqui para participar desses momentos históricos aqui, que ontem foi um momento histórico. Vamos começar a assistir o vídeo aqui, ó. A história começou a se complicar no momento que o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, resolveu perguntar algumas coisas para o Fernando Haddad. E aí, no meio das perguntas, ele começou a enfiar umas histórias que não tem nenhuma conexão com a realidade. E, obviamente, o Haddad não perdoou e foi para cima. Vamos assistir. Ministro Haddad, eu acho que o fato de Vossa Excelência ser professor, né, isso transmite nas suas falas uma certa calma. Mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre. Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram para o povo mais pobre pepino e abacaxi. Eu vou falar sobre isso já, sobre essa história de picanha, tá? Vamos lá. Eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa. Mas ocorre que a economia é número. Né? E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados. Né? E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. Que, obviamente, o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui. Nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Até aqui ele acha que está abafando, né? Está arrebentando para as redes dele, né? Você vai ver a resposta que o Haddad vai dar já. Se nós formos então para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Isso são os dados, isso são os números. E qual é o remédio que esse governo quer, deputado Vermelho, para consertar esse rombo nas contas públicas? Aumentar imposto. O governo só quer saber de aumentar imposto, presidente. Nós temos aqui 22 medidas do governo ao longo desse 1 ano e meio, praticamente, todas aumentando o governo. Reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas, retomada de PIS e COFINS sobre a gasolina, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de créditos do PIS e COFINS, tributação de apostas esportivas, imposto sobre importações via e-commerce, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, veículos elétricos e híbridos importados voltam a ser tributados, fim da isenção do imposto de renda de pessoa jurídica sobre benefícios fiscais, novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio, o come-cota sobre os fundos exclusivos, a tributação sobre as offshores, retomada de PIS e COFINS sobre o biodiesel, e nós temos outras inúmeras medidas aqui, todas feitas por esse governo, ou seja, um governo gastão, um governo que estourou as contas públicas, e eu repito aqui, não sou eu quem diz, são os dados, são os números que mostram que as contas públicas estão arrombadas, e para consertar isso, o que se faz? Aumenta imposto. Agora querem até aumentar imposto sobre as importações, deputado Bongás, alegando uma suposta defesa da produção nacional. Mas que produção nacional, ministro? Está todo mundo passando por dificuldade. Do que ele está falando? Assim? Que dificuldade que a produção nacional está passando? Que eu não entendi muito bem. Eu estava lendo essa matéria aqui do Trade News, é um jornal específico sobre negócios. Indústria brasileira atinge recorde com melhora do cenário. Então não faz sentido o que ele está falando, né? Não tem nenhuma conexão com a realidade. A gente vai ler uns trechos da matéria aqui, ó. O PMI industrial, que é o produto médio industrial,
brasileiro subiu 2,3 pontos em abril e foi de 55,9 pontos, indicando as melhores condições operacionais desde julho de 2021, ou seja, o período da pandemia. O aumento acentuado no volume de negócio impulsionou a produção e a criação de empregos, com as empresas também comprando os insumos no maior nível desde setembro de 2021. Os participantes da pesquisa, que são as indústrias, relataram aumento de vendas para a Ásia, Europa, América Latina e Estados Unidos. A atividade industrial recorde do início do segundo trimestre é um indicador bastante positivo e que reflete a retomada do setor em meio à conjuntura mais positiva da inflação controlada, juros em queda e aumento da demanda puxado pela queda do desemprego e salários mais altos. Então, do que o Felipe Barros está falando sobre que a indústria não existe praticamente? Que ele está dizendo isso, é que produção está tudo ferrado. E o que ele vai contra a realidade, é isso? Vamos seguir ouvindo o que ele está falando. A produção nacional é essa, em que o pobre está passando fome, o pobre que precisa de um celular, um computador muitas vezes para trabalhar e vai ficar mais caro para ele comprar um computador, comprar um celular. De onde que ele está tirando essa ideia que vai ficar mais caro o celular, o computador? O celular e o computador já são taxados porque eles custam mais de $50. Não existe celular abaixo de $50 e nem computador. Então isso não vai mudar em nada, não tem nenhuma proposta de mudança para taxar celular, nem para taxar computador. Ele está inventando isso, está tirando do nada só para poder fazer a lacração dele na rede social. Vamos seguir. Ou seja, ministro Haddad, e repito, se fosse Paulo Guedes isso não estaria acontecendo, vocês podem ter certeza disso. Ou seja, ministro Haddad, o pobre está passando fome, a população brasileira já sente a crise na pele, a inflação dos alimentos chegando. Da onde que ele tirou que o pobre está passando fome? Eu também te chamo aqui para ver algumas matérias comigo. Brasil tem queda de 30% no número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Outra matéria mais recente, vamos lá. Agora, de abril de 2024, mais de 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome no país. Isso é mais de 10% da população do país inteiro, que tem 203 milhões de habitantes, 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome agora, durante o governo Lula. Então, da onde que o Felipe Barros está tirando essas informações que ele está colocando aí? De lugar nenhum, ou daquele instituto japonês lá, que você já deve ter ouvido falar o nome, que eu não vou falar, porque fica parecido com palavrão, né? Mas vamos continuar ouvindo as bobagens que ele está falando aqui. O governo só pensando em aumentar imposto para pagar a conta que está cada vez mais cara. Isso tudo é consequência dessa ideia mofada, desse socialismo petista, que quer porque quer cada vez mais aumentar impostos, favorecendo os banqueiros em detrimento do povo brasileiro. Aí o Haddad não perdoou. Acompanha só. Queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe. Deputado, leve a mão o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui. Mas não, assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Aí vem algum presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA, você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Do que o Haddad está falando? O Haddad está falando disso aqui, ó, herança de Bolsonaro. O governo Lula tem dívida de 141 bilhões de reais com precatórios, além de outros calotes que ele deu calote nos governadores, enfim, só de precatório, 141 bilhões de reais. O governo pagou, tem aqui uma outra matéria falando sobre isso, o governo Lula faz o pagamento de dívidas atrasadas e carimba Bolsonaro como caloteiro, ou seja, o déficit do ano passado foi provocado pelo fato do governo ter pago as dívidas que foram deixadas pelo governo anterior, que tinham que ter sido pagas em 2022, ele jogou para frente pensando em eleição, pensando em fazer um falso superávit para poder falar, olha como eu administro bem o país, deixou de pagar um absurdo de precatórios, dinheiro do INSS, teve aquele corte do ICMS do combustível para poder também fazer a inflação baixar na marra, de forma artificial, e deu um calote enorme nos governadores que deixaram de receber o ICMS
e por conta disso apresentou lá um número maquiado mostrando que o governo tinha tido um superávit em 2022, um superávit falso. E aí está aqui mostrando, ó, o governo pagou a dívida que foi deixada pelo governo anterior e essa dívida fez com que o governo tivesse tido um déficit no ano passado. E é disso que o Haddad está falando, e vamos continuar ouvindo o Haddad. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro no ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou um ano sem pagar a dívida de São Paulo por liminar do Supremo por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? Então não vale a pena. Isso são dados oficiais. Todo mundo conhece. O Supremo julgou. É fácil. O senhor vai colocar o vídeo da sua fala na sua rede social e vai parecer que o senhor ganhou o debate. O senhor perdeu o debate. É isso que aconteceu aqui. Os dados que o senhor trouxe para cá estão equivocados. Porque nós pagamos o calote que foi dado em governadores e nos credores do Estado. Estou falando de mais de 130 bilhões de calote que nós pagamos. Agora o senhor vem falar de tributação. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. E os amigos que tinham fundo offshore e fundo fechado, esses sim, amigos dos senhores, não pagavam nada. 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 300 milhões de reais em média depositados nos fundos fechados e offshore, zero de imposto. Zero. E o cidadão trabalhador foi registrado em folha, 2 salários mínimos, descontava o imposto de renda. Esse é o sistema tributário que o senhor quer? Votaram, o PL votou contra a reforma tributária. Esse é o sistema tributário que vocês querem? Agora, qual é injusto aí? Me diga. Justo é não taxar offshore. Bonito. Não taxar fundo fechado. Parabéns. O país que o senhor tem em mente é muito diferente do país que eu tenho em mente. Por isso que nós ganhamos a eleição e vocês perderam a eleição. Cacetada. Aí logo depois vem o deputado Abílio Brunini, que é do PL também, do partido do Bolsonaro, lá de Mato Grosso, que é um deputado meio deslocado, e resolveu também tentar lacrar para cima do Fernando Haddad. E levou a dele também bonito na medalhinha. Vamos ver. A minha pergunta para o senhor, olhando todos esses números, olhando esses gráficos, esse aqui que eu achei que estava invertido, mas é assim, negativo mesmo. A minha pergunta para o senhor é, o senhor é um negacionista da economia? O senhor não acredita na economia? Na ciência da economia? O senhor não acredita nos números? É um negacionista dos números, negacionista das exatas? Porque não faz o menor sentido. O valor do arroz está difícil, e antes já estava difícil, antes da tragédia do Rio Grande do Sul já estava difícil. O valor dos produtos estão difíceis. A picanha não chegou no prato do brasileiro, aumentou o número de desemprego, aumentou... A picanha não chegou no prato do brasileiro. Essa é outra história que ele inventou aí, né? Olha só que curioso. Exame Economia, filé mignon ficou 12% mais barato e preço da picanha caiu 9% esse ano. Isso aí está se referindo a 2023, que é agora, o ano passado. O resultado final do ano foi exatamente esse. Então, assim, a picanha chegou no prato de muito mais pessoas. E é claro que a picanha era uma coisa simbólica que o Lula falava, mas mesmo sendo simbólica, ela chegou no prato de muito mais brasileiros do que chegava antes, porque o preço caiu, né? Então é outra coisa maluca que ele está falando. Você viu que na sequência ele falou aí que o desemprego também aumentou. Da onde que ele tirou essa ideia que o desemprego aumentou? Vou até voltar aqui para você ouvir. O senhor não acredita nos números, é um negacionista dos números, negacionista das exatas? Porque não faz o menor sentido. O valor do arroz está difícil, e antes já estava difícil, antes da tragédia do Rio Grande do Sul já estava difícil. O valor dos produtos estão difíceis. A picanha não chegou no prato do brasileiro, aumentou o número de desemprego. Aumentou o número de desemprego aonde, Abílio? Olha aí, ó, desemprego cai em 26 dos 27 estados e fecha 2023 em 7,8% de PNAD. Olha só, mais uma matéria falando do desemprego. O desemprego cai para 7,9%, menor índice para o trimestre desde 2014, quando ainda era a Dilma presidente. Tanta coisa já passou em 10 anos e agora que o brasileiro atingiu de novo a mesma taxa de desemprego naquela época. Então, da onde que ele tirou essa ideia de que o desemprego está aumentando? Tirou daquele lugar que você sabe onde é, né? E assim, mais uma vez, tentativa de lacrar. E levou o dele. Aumentou o número de empréstimo, os bancos estão só ganhando no governo Lula e ele está com greve na área da educação por causa dos cortes. O senhor é um negacionista?
O senhor não queria estar no Ministério da Fazenda e queria estar no Ministério da Cultura tocando Blackbird? Essa é a intenção do senhor? Porque não faz o menor sentido. O senhor está fazendo esse discurso manso e ponderado, enquanto o Brasil não está desenvolvendo bem na economia. O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, eu gosto da cultura. Eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter que aprender. Vocês vão ter que aprender a respeitar um dos maiores patrimônios do país. Por favor, deputado Abílio, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Por favor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim. Os senhores, se não fosse o Congresso Nacional botando goela abaixo do governo 2 leis de apoio à cultura, a cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. E do que o Haddad está falando também? Está falando dessas 2 leis aqui que foram derrubadas, tentativa de derrubar, na verdade, né? Do Jair Bolsonaro. Bolsonaro veta projeto de lei Paulo Gustavo, que repassaria 3,8 bilhões à cultura. E depois, Bolsonaro veta projeto da lei Aldir Blanc, que destinava 3 bilhões por ano para a cultura. Eles tentaram impedir de todo jeito que a lei fosse aprovada. Ela foi aprovada no Congresso Nacional, as 2 leis. O Bolsonaro vetou, o Congresso teve que derrubar o veto do Bolsonaro para que essas leis entrassem em vigor e o setor da cultura recebesse alguma ajuda para sobreviver na pandemia, senão realmente tinha acabado o setor da cultura no Brasil. É disso que o Haddad está falando. Mais uma vez, ele está chamando a atenção aqui para a incoerência dos bolsonaristas. Vamos continuar. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi. Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem gosta vai. Por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Que eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas. Sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico. Respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filmes, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema? Tem que todo mundo gostar do que o senhor gosta? Esse tipo de coisa, deputado Abílio, é muito ruim. Vocês estão habituados a fazer um debate político que é rebaixado, porque é um debate de rede. É uma briga de rede, em que você faz o recorte da fala e tenta ganhar apoiadores. Não é aquela coisa demorada que o processo legislativo exige, deputado Lindenberg. É um processo demorado, é sério, é custoso. Às vezes implica desgaste para quem toma a decisão. Só que quem toma a decisão como homem de Estado não fica atrás da lacração, fica atrás do que é bom para o país no médio e longo prazo. Agora, ficar vindo aqui, fazer esse tipo de coisa, todo mundo preocupado com essa situação. Me dá de novo aquele documento. Olha isso aqui. Olha do que nós estamos falando. São todas as confederações e centrais sindicais. Isso joga fora, joga no lixo. Não quero ouvir ninguém. Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir. Não querer saber o que está acontecendo. A vacina, sou contra. Não quer ouvir um cientista. Mas não aponta caminho, é só na desinformação. Isso só me chama de negacionista. Eu defendi a vacina o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. A Terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a Terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram calote, em precatório, vocês negam que deram calote em governador. E eu que sou negacionista? O senhor me chamou de negacionista, eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor é negacionista da economia. O senhor nega. O senhor fez um discurso de antropologia. O senhor nega o calote? 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 Nega? O senhor nega o calote? Estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? O senhor nega? Não houve corte. Houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. Pronto. Está respondido? Está respondido? Aguarde. Se chegar no fim do ano contingenciado, só reclame. Se não chegar, só pede desculpa. É assim que funciona a vida democrática. Está respondido. O senhor negou o calote, o senhor é negacionista. Não? Ah, obrigado. Reafirmou o calote, eu fico satisfeito que o senhor não é negacionista. Parabéns. Seja assim, deputado. Não seja assim. E aí depois vem o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, fazer pergunta a respeito do remessa conforme e a respeito da possível taxação de compras internacionais abaixo de $50. E ele já começa tentando fazer uma confusão aí, dizendo que o ICMS, que é estadual, foi obra do governo federal, quando, na verdade,
O CONFAS, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, é que decide isso, secretários estaduais de Fazenda que decidem. Decidiram, ano passado, cobrar o ICMS de todas as compras que são feitas fora do Brasil. E aí ele veio tentar criar uma confusãozinha aqui para poder lacrar na rede social, levou o dele também. Acompanha comigo. Conforme taxou com o ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, e acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Nós devemos votar hoje, e o PT sinalizou que deve votar contra, o fim da isenção para as compras de até $50. Qual que é o posicionamento do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda mudou de posicionamento por causa do posicionamento do PT. Tem um atrito ainda, como eu vi na semana retrasada, entre o posicionamento do governo, o posicionamento de Vossa Excelência e o posicionamento da bancada do PT, porque eu vejo alguns deputados a favor da taxação dentro do PT e outros contrários. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor. Questionar Vossa Excelência em relação ao posicionamento do Ministério da Fazenda na tributação das compras online, na cobrança especialmente do imposto de importação. Essa coisa que vocês falam, do remessa conforme, é um negócio... Eu queria fazer coro aqui. É uma irresponsabilidade tratar um assunto sério dessa maneira. Você tem aqui todas as confederações da indústria do comércio pedindo um debate sincero sobre o tema. Vocês estão desprestigiando as lideranças sindicais patronais e de trabalhadores. Vocês não querem debater esse assunto? Vocês não acham sério esse assunto? O mundo inteiro está debatendo esse assunto porque é uma nova realidade. Essa questão dos aplicativos, dos marketplaces, é uma nova realidade e nós temos que estudar isso, ver a repercussão econômica disso. Vocês querem ideologizar o debate. Isso é ruim. Vocês passaram um pano para contrabando, estimularam o contrabando. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. Eu sou a favor do que eles fizeram e agradeci aqui. Os governadores, por terem no âmbito do CONFAS, tomado uma medida corajosa. Mas o ICMS que é cobrado dos marketplaces é estadual, não é federal. O senhor está querendo botar na conta do governo federal um imposto estadual. Na minha opinião, decisão correta que os governadores tomaram. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Presidente, Fala, Só pra... Não, veja. Você não vai falar. Não, ele... Presidente, Eu não vou te causar esse constrangimento. Eu não vou te causar esse constrangimento. Não tem nenhum problema, ministro. Porque, Sou sabe por quê? absolutamente Porque- claro da taxação por parte do governador Tarcísio, de qualquer outro Deputado, governador. o varejo brasileiro é honrado. É feito de empresários honrados. Dá uma olhada nas mulheres que estão atrás do Haddad, segurando o riso também, tentando rir e não podendo, né, para manter a postura. E elas estão ali, ó, firmes, segurando a vontade da risada desse debate que virou uma pataquada, né? A indústria brasileira é honrada. Não é assim como o senhor está colocando. As pessoas que mandaram esse documento para nós são honrados. Merecem ser ouvidos pelo senhor. Receba-os no seu gabinete e ouça os argumentos. Feche a porta para ouvir e parar de lacrar na rede. Isso vai dar voto e desemprego. Você vai fazer o quê com o desemprego depois? Tem um pouco. O senhor que diz que apoia o liberalismo é igualdade de condições de competição. Eles estão buscando igualdade de competição. Qual é o crime que eles estão cometendo? Qual é o crime? Agora, só pode ser contra ou até a favor. É um debate que está em curso. E que não aconteceu no momento propício. Porque se isso tivesse acontecido na origem do problema, ele não teria alcançado o vulto que alcançou. Mas graças a uma determinação política de fazer vista grossa contra contrabando, ficou todo mundo, sabe? Agora que nós demos transparência para o problema. Remessa conforme para dar transparência para o problema. Saber quantos pacotes estão entrando, quanto custa, quem está comprando, para dar transparência para vocês tomarem a decisão. Tem que ter a coragem de tomar decisão, mas antes de tomar decisão tem que se debruçar sobre o que está acontecendo no país, nas feiras, no comércio local, na periferia. E aí toma a decisão que for melhor para o país. Tá aí, Fernando Haddad falando na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Valeu a pena acompanhar, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas valeu a pena acompanhar o debate aí, principalmente porque não aliviou os bolsonaristas que tentaram colocar ele numa sinuca de bico, né? E ao contrário, ele saiu muito bem. Eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com algum outro vídeo sobre a política nacional e ó, um abração para você e tchau.